Vamos falar um pouco sobre a análise preliminar da epidemia do Covid-19 no Hospital São Camilo. Esses dados são referentes ao período de 6 de março a 24 de abril, onde nós analisamos os pacientes que coletaram SUAB. Desses pacientes, que foram 287, o que a gente percebe é que 54% desses pacientes, um pouco mais do que a metade, realmente precisaram de internamento. Os demais foram encaminhados para quarentena domiciliar. Dos pacientes internados, 131 analisados, a maioria, 64%, foi para a UTI adulta, eram pacientes realmente mais graves. Desses pacientes, o que a gente percebe de um modo geral é que a mortalidade nos pacientes de UTI, de uma forma geral, foi em torno de 15,5%. Quando a gente divide entre as UTIs, a do quarto andar e a do terceiro andar, a gente percebe que a UTI do quarto andar teve uma menor mortalidade comparada à do terceiro andar, onde pacientes foram diagnosticados com Covid, mas eram pacientes com com idade avançada e alto risco de mortalidade pelas doenças subjacentes. Dos pacientes que foram para isolamento domiciliar, a gente percebe que uma maioria eram pacientes do sexo feminino e que a maioria dos pacientes que iam para domicílio estavam abaixo de 40 anos de idade. Os demais, alguns precisaram realmente de internação. Dos pacientes de enfermaria, que eram os pacientes do quinto andar ou de unidade aberta, o que a gente percebe é que houveram 2 óbitos nesse período, e um paciente tinha 84 anos e outro paciente com 80 anos de idade. Então, eram pacientes acima de 60 anos de idade, com uma taxa de mortalidade em torno de 12,5%. Quando a gente avaliou o terceiro andar, a gente teve dos 10 pacientes que foram diagnosticados com suspeita ou confirmação de Covid, que 2 pacientes apresentavam do sexo masculino 71 e 78 anos e 3 pacientes do sexo feminino com 70, 72 e 92 anos. Desses pacientes, 50% realmente evoluíram para óbito. No quarto andar, o que a gente percebe é uma idade média bem menor, bem inferior, de 64 anos de idade, onde houve mortalidade de apenas de um paciente abaixo de 60 anos de idade, o que levou essa faixa etária a uma mortalidade de 9%. Acima de 60%, a gente teve 15,2%. Quando a gente avaliou inicialmente o uso de cloroquina e hidroxicloroquina, esses foram dados repassados pela farmácia, mas a gente ainda vai checar um por um alguns desfechos, inclusive em relação com exames laboratoriais. O que a gente percebe é que a maioria desses pacientes, 70%, não fez uso de nenhuma medicação, nem hidroxicloroquina, nem cloroquina. A maioria manteve sem medicação, mas fez uso de azitromicina e outras medicações de suporte. O que a gente percebe é que não houve impacto na mortalidade quando você usou ou deixou de usar cloroquina ou hidroxicloroquina. Mesmo assim, a gente também não percebeu que houve diferença no perfil entre aqueles pacientes que realmente estiveram na enfermaria ou na UTI. Não houve diferença no grau de gravidade da doença. Nem houve diferença também no desfecho quando a gente avaliou a idade. Por exemplo, pacientes com maior mortalidade que usaram essas medicações acima de 60 anos ou até mesmo acima de 70 anos. Embora o que a gente perceba é que 70% dos pacientes acima de 60 anos de idade não fizeram uso da medicação, provavelmente pelo risco cardiovascular inerente a essa população já com outras comorbidades. Quando a gente avaliou especificamente esses pacientes acima de 60 anos de idade, entre alta e óbito, a gente não viu realmente impacto da maior mortalidade. Então, a gente pode concluir que mais ou menos metade dos pacientes que coletaram realmente a amostra tinham indicação para internação. A maioria dos pacientes que permaneceram em quarentena domiciliar eram pacientes jovens, abaixo de 40 anos de idade. A mortalidade na enfermaria era 12,5%, com um percentual de pacientes que, na verdade, estavam acima de 60 anos de idade. A UTI do terceiro andar apresentou maior taxa de mortalidade pelo risco na idade dos pacientes dessa unidade, e no quarto andar, que recebeu pacientes mais jovens, a mortalidade foi bem inferior. Quanto ao uso de cloroquina, a gente não percebeu vantagens nem no tempo, nem na unidade que o paciente foi internado, nem impacto direto na mortalidade.